Amados, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor ele nos concede de estar aqui falando a sua palavra, não é? Eu sou o teu irmão em Cristo, capelão Jonas Santos, aqui no canal Semeando a Palavra. E nesta feita eu gostaria de estar lendo um versículo na palavra de Deus aqui, para que possamos meditar na palavra de Deus nesta manhã, não é? No livro de Hebreus, no capítulo 12, o versículo 2, diz assim a palavra de Deus: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Muitas vezes nos decepcionamos porque depositamos a nossa fé, nossa confiança em alguém, e este alguém às vezes nos decepciona, não é? E ficamos tristes e cabisbaixos. Mas a palavra de Deus, ela nos aconselha a olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E ele mesmo desprezou aqui a alegria. Diz aqui que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou, não é, a cruz aqui. E se temos a convicção do nosso chamado, né, cristãos aqui, temos que estar com o nosso olhar firme em Jesus. Observe o que a palavra de Deus ela nos diz no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo de número 2 e o versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, não é? Vivemos num mundo cheio de embaraços, não é? Mas se somos chamados para servir a Cristo como bons soldados, não devemos nos embaraçar com negócios deste mundo, não é? A palavra de Deus ela é bem enfática, não é? O apóstolo São Paulo aqui escrevendo a Timóteo, ele diz: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou. E olhando para Cristo, agradando-lhe, não é? Nos seus caminhos, servindo a Ele com fidelidade, glória a Deus, um dia chegaremos lá com a vitória nas mãos. E quando Paulo ele escreve aqui a Timóteo, ele fala sobre uma extrema corrupção aqui nos últimos dias. No capítulo 3, o versículo 1 e o 2, ainda da segunda carta aqui do apóstolo Paulo a Timóteo, ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes à pais e às mães, ingratos e profanos. O versículo 3 diz assim: sem afeto natural, inconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, não é? O apóstolo Paulo ele fala aqui de uma extrema corrupção nos últimos tempos, não é? E nós temos observado aí muitos líderes religiosos aí, homens renomados aí, conhecidos pela sociedade que se corrompe aí pela avareza, amor ao dinheiro. Mas como o salmista no Salmo 123, no versículo 1 ao 4 aqui, devemos estar com os nossos olhos fitos, não é? Glória a Deus em Cristo Jesus, como uma prece por um rápido auxílio divino. Como assim, irmão Jonas, não é? Olhando para Cristo, suplicando a Ele aqui, no Salmo 123, que é a oração aqui do crente desprezado, não é? Assim que a epígrafe no meu exemplar, ela fala, diz assim: para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para a mão das suas senhoras, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. O versículo 3 diz assim: tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assos fartos de desprezo, a nossa alma está sobremodo farta de zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Então é uma oração aqui que o salmista ele escreve aqui,
de uma pessoa que está desprezada, não é verdade? Que foi aqui, aleluia, glória a Deus, de sobremodo zombado aqui, e suplica aqui a Deus que o Senhor tenha piedade de nós, não é verdade? E é assim que devemos proceder na nossa vida, no nosso caminhar, olhando para Cristo, para que possamos ser vencedores diante do desprezo, diante aqui das calúnias, porque o próprio Jesus Cristo, ele disse que aqui no mundo teríamos aflição, não é? Glória a Deus para todos sempre. Mesmo diante do desprezo dos homens aqui, os nossos olhos devem estar fitos na segurança que vem de Deus. No Salmo 125 e o versículo 1, diz assim o Salmo, não é? Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É aquele que fita os seus olhos, não é? Que permanece com o olhar fitos em Deus, depositam a sua confiança no Senhor. Ele não se abala, porque ele sabe que Deus, glória a Jesus, é a sua força, que o Senhor os faz vencer a cada dia. Filipenses 3, do 12 ao 14, diz assim a palavra de Deus: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que foi também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as coisas que estão diante de mim. O versículo 14, ele diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Observe que o apóstolo Paulo aqui, escrevendo a igreja Filipenses aqui, ele aqui nos encoraja a prosseguir aqui olhando para o alvo. E quem é este alvo? Este alvo é Jesus Cristo. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, não é? Olhamos para Cristo, não é verdade? O autor e consumador da nossa fé. E só assim teremos uma vida vitoriosa, uma vida aqui pautada, não é? Com a verdade da palavra de Deus. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.